Então, não perca o fôlego. Vamos fazer exercício comigo. Olha lá. As mulheres que são geniosas por natureza permanecem ótimas. Vem comigo aqui, querido. O primeiro passo é buscarmos os verbos. Quais são os verbos? É o verbo ser e é o verbo permanecer. Valério, dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período o quê, por favor? Composto. Tem um período composto? Sim. Aí, nesse caso, período composto, nós vamos ter que dividir esse período. Porque se eu tenho um período composto, obviamente eu tenho duas ou mais orações. Então, o primeiro passo, eu busquei os verbos. Dois verbos, duas orações. Segundo passo, vou buscar os divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Eu tenho pronome relativo? Tenho. Esse que, ele é pronome relativo. Valério, como é que eu sei que esse cara é pronome relativo? Você já aprendeu, abençoado? Primeiro, tem que ter antecedente substantivo. Tem? Tem. Cadê o antecedente dele? Mulheres. Ó o antecedente, ó. Mulheres. Posso trocar esse que? Se esse que tem antecedente, substantivo mulheres, que é feminino, gênero plural, eu vou trocar esse que por as quais, ó. Troca esse que por as quais, queridão. Vambora. As mulheres, as quais são geniosas, por natureza, permanecem o quê? Ótimas. Ah, permanecem ótimas. Então, esse que, de fato, é pronome relativo. Lembrando que todo pronome relativo, a função dele é evitar uma repetição desnecessária do seu antecedente, ligando duas orações em um só período. Aí, todo pronome relativo que você encontrar, coloca uma barra antes dele. Coloquei a barra antes do pronome relativo que. Aí vai ficar a oração primeira, as mulheres. Mas eu pergunto, quando eu digo as mulheres, existe oração sem verbo? Não. Então eu vou ter que buscar o verbo dessa oração. Porque para termos oração, temos que ter verbo. E as mulheres não têm verbo ali. Então eu tenho que achar o verbo das mulheres. Então, achei pronome relativo, barra. Se antes da barra não houver verbo, o que eu faço, Valério? Vai buscar. Toda vez que você achar um pronome relativo, no caso aqui é o quê? Barra antes. Antes da barra tem verbo? Não. Aí são dois cortes. Dois cortes. Primeiro corte é antes do pronome relativo. Segundo, você vai buscar o primeiro ponto. Cadê o primeiro ponto? Tá aqui, ó, depois de ótima. Você vai buscar o primeiro ponto. Não havendo ponto, busca o ponto de exclamação. Não havendo ponto de exclamação, ponto de interrogação. Por quê? Forma-se um período quando nós externamos um pensamento completo. E o período é marcado na escrita por um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Achado o ponto, volta buscando o primeiro verbo. Ótimo é verbo? Não. Permanece é verbo? Sim, ó. Achado o verbo, você coloca a barra antes do verbo. Aí vai ficar oração primeira. As mulheres permanecem ótimas. Oração segunda. Que são geniosas por natureza. Entendeu a divisão? Não, né? Então vamos fazer novamente. Esse que é pronome relativo? Sim. Barra antes do pronome relativo. Antes da barra tem verbo? Não. Então são dois cortes. Primeiro, antes do pronome relativo. Segundo, vai buscar o primeiro ponto. Achei o primeiro ponto. Não havendo ponto final, busco o de interrogação. Não havendo ponto de interrogação, ponto de exclamação. Achado, volta buscando o primeiro verbo. Ótimo é verbo? Não. Permanece é verbo? Sim. Coloca a barra antes. Leia para ver se tem coerência. Oração primeira. As mulheres permanecem ótima. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Tem. Tem coerência? Tem. Oração 2. Que são geniosas por natureza. Aí todo pronome relativo introduz uma oração subordinada, diga, adjetiva. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Mas não existe oração subordinada sem uma oração o quê, por favor? Principal. Sem uma oração principal. Só que a oração adjetiva é uma oração que faz referência a um substantivo da oração principal. Então, a oração 2, que são geniosas por natureza, é uma oração que se refere ao substantivo mulheres,
da oração principal. Toda oração que fizer referência a um substantivo de oração principal é uma oração subordinada adjetiva, que é introduzida por um pronome, o que, por favor? Relativo, quando desenvolvida. Só que a oração adjetiva pode ser explicativa e pode ser restritiva. Antes do pronome relativo, tem vírgula? Tem, ó. Olha a vírgula aqui, ó. Se houver vírgula, é uma oração subordinada adjetiva, diga lá, explicativa. E se não houvesse vírgula, seria o que, por favor? Restritiva. Agora, eu quero saber a função sintática desse que. Vamos saber a função sintática do que? Sim. Vamos buscar o referente do que? Qual que é o referente desse que? As mulheres. Aí eu vou lá, busco o referente dele e escrevo aqui, ó. As mulheres. Busquei o referente do que? Esse que, o referente dele é as mulheres. Eu busco o referente dele na oração principal e levo o referente do que para dentro da oração subordinada adjetiva. Então esse que equivale às mulheres. Agora eu vou construir um novo período. Ó. Faça análise sintática. Quem é que é geniosa por natureza? Quem é que é geniosa por natureza? As mulheres. Esse que está na função de sujeito. As mulheres são geniosas. Então, as mulheres é o sujeito, são é o verbo ser que está sendo utilizado no contexto como verbo de ligação. Geniosas. Geniosas é uma qualidade das mulheres. É uma característica. Classe gramatical que indica característica ao substantivo é o que, por favor? É um adjetivo. E esse adjetivo aqui, ó, as mulheres são geniosas. Geniosas está atribuindo um estado, uma condição, uma qualidade ao sujeito. Função sintática que se refere ao sujeito. As mulheres, no caso aqui, o quê? Atribuindo estado, condição, qualidade, chama-se isso aqui de predicativo do sujeito. É o PDS. Então, as mulheres é o sujeito, são é verbo de ligação, geniosas atribui às mulheres, estado, condição, qualidade, predicativo do sujeito. E aí vai. Entendeu? Identificou aqui a função citada do quê? Perfeito, professor. Entendi. Agora, vamos fazer a de baixo. Fazendo aqui a de baixo, para você, de fato, entender. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos fazer agora a oração 2. Me ajuda aqui. Fazendo a oração 2. Aqui foi a 1, aqui será a 2. Os 2 teatros que visitamos ficam em Goiás. Qual é o primeiro passo? Buscarmos os verbos. Temos o verbo visitar e temos o verbo ficar. 2 verbos, período o quê, por favor? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Tem um pronome relativo? Tenho. Esse que, morfologicamente, ele é pronome relativo. Tem antecedente substantivo? Tem. Cadê o antecedente? Os 2 teatros, ó. Tem antecedente, ó. Os 2 teatros. Teatros é masculino. Eu vou trocar esse que pelo seu sinônimo. No caso aqui, o que, por favor? Os quais. Troca. Os 2 teatros, os quais visitamos, ficam em Goiás. Então, esse que tem antecedente substantivo? Tem. Pode ser trocado pelos quais? Pode. Esse que é pronome relativo. Todo pronome relativo, ele é um divisor. Coloquei a barra antes dele. Antes da barra tem verbo? Não. Existe oração sem verbo? Não. Vamos buscar o verbo dessa oração. Os 2 teatros. Como é que eu faço para buscar o verbo dessa oração? Achei um pronome relativo, barra. Antes da barra tem verbo? Não. Vai buscar o primeiro ponto. Busca o primeiro ponto. Que visitamos fica em Goiás. Tem ponto? Tem, ó. Olha o ponto aqui, ó. Se não houvesse ponto final, seria ponto de exclamação. Se não houvesse ponto de exclamação, ponto de interrogação. Achado o ponto, volta. Buscando o primeiro verbo. Goiás é verbo? Não, substantivo. Em é verbo? Não, é preposição. Fico é verbo? Sim, ó. Achado o verbo, o que você faz? Você coloca a barra antes do verbo. Aí vai ficar oração primeira, os 2 teatros. O que eu falo dos 2 teatros? Fico em Goiás. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Tem. Oração 2, que visitamos. Perfeito. E aí todo pronome relativo
que visitamos, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada, diga lá, adjetiva. Tem vírgula antes do que? Não. Se não tem vírgula, ela é explicativa ou restritiva? Ela é o que, por favor? Restritiva. E a outra oração, que é a oração número 1, só pode ser a oração o quê? Principal. Agora, Valério, eu quero achar a função sintática do que? Esse que, qual que é o antecedente desse que? Os dois teatros. Então, o que? Ele vai à oração principal e busca o referente dele, ó. Os dois teatros. Por isso que textualmente, pronome relativo ele é chamado de elemento que? Coesivo. Todo pronome relativo ele é chamado de elemento coesivo, que é um elemento de ligação. E é um elemento coesivo que faz referência a uma ideia que já foi citada. Então ele é um elemento coesivo que, Valério? Anafórico. É um elemento coesivo anafórico? Sim. Aí para você ficar esperto, ó, esse que então, textualmente ele é um elemento coesivo que? Anafórico. Ele faz referência a quem? Aos dois teatros. Aí preste atenção, ó. Na hora da sua prova, comumente a banca cobra assim, ó. Como é que você quer cobrar da minha prova, Valério? Na parte da interpretação de texto. A banca Sebrasp vai perguntar para você, ó. Na linha 2 do texto, o termo, abre aspas, que, fecha aspas, tem por referente a expressão os dois teatros. Você colocaria o item como certo ou como errado? Como certo, ó. Voltando, vem a banca Sebrasp. O vocábulo, abre aspas, que, fecha aspas, tem por referente a expressão os dois teatros. Certo ou errado? Certo. Esse que se refere aos dois teatros. É assim que vai cair na sua prova. Ele vai perguntar, tá? Ele não vai querer, a banca Sebrasp, que você diga que esse que é um elemento coesivo anafórico. Não. Quem pede esse que como elemento coesivo anafórico é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Outra também que cai muito lá é a FUNRIO. A FUNRIO também cobra esse que sendo um elemento coesivo anafórico. Tá? A FUNRIO cobra também, sim. A NCE, Núcleo de Computação Eletrônica, vai te perguntar se esse que é um elemento coesivo anafórico. Mas a banca Sebrasp, a banca IADS, FCC, né? Perguntam esse que não como sendo elemento coesivo anafórico. Vão perguntar o referencial do que? Trabalhando a coesão. Ok, gente? Então esse que é pronome relativo, Valério? Sim. Faça a função sintática agora, ó. Quem é que visitou os dois teatros? Quem é que visitou os dois teatros? Nós. Nós é o sujeito. Mas nós visitamos. O nós, o sujeito está expresso ou subentendido? Subentendido, ó. Então esse nós, o sujeito aqui, ele é chamado de sujeito o quê, por favor? Elíptico. Sujeito elíptico, porque ele faz menção de uma figura de linguagem chamada o quê? Elipse, que é um termo subentendido. Mas você também pode chamar de sujeito simples, já que ele só tem apenas um núcleo. Ou pode chamar também de sujeito oculto. Oculto porque ele está o quê? Subentendido. Pode chamar também de sujeito fossilizado. Fossilizado, já que ele está petrificado na besinência do verbo. Visitamos. E outros nomes. Então, nós visitamos. Tem sentido? Não. Quem visita, visita algo, visita alguém. Nós visitamos. Quem visita, visita algo, visita alguém. Nós visitamos o quê? Os dois teatros. Mas quem substitui os dois teatros? O quê? Ah, então o quê é objeto do quê, por favor? Direto. Nós visitamos os dois teatros. O referente desse que é os dois teatros. Então esse que tem a função sintática de objeto direto. Agora, olha só que legal. Esse que, ó como é que é interessante. Ó, esse que aqui, como é que é muito interessante, cara. Não tem como você cair na pegadinha do examinador. Não tem como? Não. Por quê? Porque você é um aluno altamente preparado. Esse que, ó, vamos aqui comigo, ó, para você entender, ó. Esse que, função morfológica. Esse que, função morfológica. Esse que, função semântica.
Olha só que legal. Não tem como cair? Não, impossível. Esse que é função textual. Ó, esse que função sintática. O que o examinador quiser, nós daremos para ele. E esse que função oracional. Poxa, professor, não tem como errar? Não. Somos preparados com a graça de Deus. Esse que, ó, função morfológica. Esse que é pronome o que, por favor? Relativo. Valério, como é que eu sei que ele é pronome relativo? Tem antecedente substantivo, pode ser trocado pelo seu sinônimo, o qual, a qual, os quais, as quais. Esse que morfologicamente é pronome relativo. Semanticamente, esse que pode ser trocado por os quais, ó. Esse que equivale aos quais, ó. Aí na sua prova, vem o examinador e pergunta assim, ó. Na linha 10 do texto, os 2 teatros que visitamos ficam em Goiás. O vocábulo que é classificado como conjunção integrante? Errado. Esse que não é conjunção integrante. Esse que é pronome o que, por favor? Relativo. Veja que o examinador está trabalhando na classe gramatical. Perfeito. Agora, esse que vem a banca e pergunta. Na linha 10 do texto, o termo, abre aspas, que, fecha aspas, pode ser trocado pela expressão os quais, mantendo a coesão e a coerência textual? Sim. Esse que pode ser trocado pelos quais. Os 2 teatros, os quais visitamos, ficam em Goiás. É a semântica. Ok. Vem agora o examinador e pergunta. Os 2 teatros que visitamos ficam em Goiás. O vocábulo que, na linha 4 do texto, tem por referente a expressão os 2 teatros? Tem como referente os 2 teatros? Certo ou errado? Certo. Todo pronome relativo tem um referente. E a função do pronome relativo é evitar a repetição desnecessária do seu referente. Evitando o que? A repetição. Dando sequenciação, progressão às ideias do texto. Trabalhando a coesão. Então esse que, o referente dele é os 2 teatros. Ok? Por isso que esse que, a função textual dele, textualmente esse que ele é chamado de elemento coesivo. E o elemento coesivo o que, queridão? Anafórico. Perfeito, Valério. E simpaticamente, vem a banca examinadora e pergunta, na linha 4 do texto, o termo que desempenha a função sintática de sujeito, ele não é sujeito. Esse que sintaticamente não é sujeito, ele é complemento verbal. Ele desempenha a função sintática de objeto direto. O item estaria o quê, por favor? Errado. E para finalizarmos, vem a banca e pergunta. Na linha 4 do texto, a oração, abre aspas, que visitamos, fecha aspas, é classificada como oração subordinada substantiva? Errado. Por que errado? Essa oração que visitamos é introduzida por um pronome relativo que? E o pronome relativo, ele introduz não uma oração subordinada adjetiva. Ele não introduz, não uma oração subordinada substantiva. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva e não substantiva. Então nós temos esse que, função morfológica, pronome relativo. Esse que, função semântica, equivale à expressão os quais. Esse que, função textual, refere-se aos 2 teatros, é um elemento coesivo anafórico. Esse que, função sintática, não é sujeito, é objeto direto. Esse que não introduz uma oração subordinada subjetiva, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Muito bom, Valério. Matamos aí mais uma questão. Agora, vamos fazer aqui com você, ó. Mais uma, vou apagar aqui para você entender. Apaguei. Então, o primeiro passo, vamos fazer aqui, ó, a oração número 3. Li o livro de que você gostou. Preste bastante atenção, abençoadinho, mas muita atenção. Qual é o primeiro passo? É buscarmos os verbos. Temos os verbos aqui, o verbo ler e o verbo que? Gostar. Período que, por favor? Período composto. Vamos ao pronome relativo. Cadê o pronome relativo? Que, ó? Esse que, ele é dado, ele é tipificado morfologicamente como pronome relativo. Só que ele está regido, o que, por favor? De
preposição. Ó, como é que eu sei que esse de é preposição? Decorei. E se eu não tivesse decorado? Cara, você vai dançar. Aquilo que eu venho falando durante o curso para você. Esse que é pronome relativo? Sim. Se ele é pronome relativo, ele tem que ter antecedente. Cadê o antecedente desse que? O livro. Substantivo. Só que ele está regido de preposição. Se ele está regido de preposição, eu tenho uma novidade para você. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, nessa minha análise com você. Ó. No item 3. Lembre-se de que toda vez que o verbo ou nome, toda vez que o verbo ou nome pedir uma preposição, a preposição, precederá obrigatoriamente o pronome, o que, por favor? Relativo. Então, queridão, ó, lembre-se de que toda vez que o verbo, que vai ser a regência verbal, o verbo pedindo preposição, ou o nome, substantivo, adjetivo, advérbio, que é a regência nominal, toda vez que o verbo, regência verbal, ou nome, substantivo, adjetivo e advérbio, regência nominal, pedir uma preposição, a preposição precederá obrigatoriamente o pronome, o que, por favor? Relativo. Tem que preceder o pronome relativo? Sim. E eu tenho mais uma coisinha para você, ó. Quando o que for pronome relativo, ele pode ser antecedido dependendo do contexto das preposições monossilábicas. Uma única sílaba, a, com, de, em e por. Então, ele só pode ser precedido das preposições monossilábicas, apenas uma sílaba. Então, vamos para lá, para ficar perfeito. Li o livro de que você gostou. Primeiro passo, eu busquei os verbos ler e gostar, período composto. Segundo passo, eu busquei os divisores. Esse que é pronome relativo? Sim. Esse que é pronome relativo. Ele tem antecedente substantivo? Tem. Só que ele está regido de preposição. E a preposição que tem que reger o pronome relativo, que tem que ser uma preposição monossilábica, apenas uma sílaba. Aí, nesse caso, se o pronome relativo está regido de uma preposição monossilábica, a barra será antes da preposição monossilábica. A barra já não é mais antes do pronome relativo. A barra será antes da preposição monossilábica. Antes da barra tem verbo? Tem. Li o livro. Se tiver verbo, é apenas um corte. Li o livro, oração 2, de que você gostou. Aí, esse que é pronome relativo? Sim. Ele está regido da preposição de, ó. Está regido a preposição de. Esse que faz referência ao substantivo, o que, Valério? O livro. Então, esse que faz referência ao livro, que é masculino. Eu vou trocar esse que semanticamente pelo qual, ó. Aí vai ficar, ó, de preposição, mais o pronome relativo, o qual. Aí de mais o qual, eu vou trocar por do qual, ó. Então, esse de que, semanticamente, Valério, ele será trocado por do qual, ó. Troca. Li o livro do qual você gostou. Então, esse que é pronome relativo? Sim. Está regida a preposição de? Está. A barra é antes da preposição. Esse que faz referência ao livro. Livro é masculino. Eu vou trocar esse livro aqui que é masculino pelo qual, ó. Aí de preposição mais o qual, de mais um qual, semanticamente forma o que, por favor? Do qual. Li o livro do qual você gostou. Perfeito. Agora, qual que é o referente do que? O referente do que é o livro. Então, esse que equivale ao livro. Aí vai ficar de preposição mais o que é o livro? De mais o livro forma do livro. Do livro você gostou. Do livro você gostou. Faça análise sintática. Façamos análise sintática. Bora. Quem é que gostou do livro? Você. Você é o sujeito.
Você gostou. Tem sentido? Não. É verbo transitivo. Mas quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Ele pede preposição? Pede. Qual que é a preposição que ele pede? De. Ele pede a preposição de. Então ele é um verbo transitivo, o que, por favor? Indireto. Toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição deve preceder o pronome relativo. Toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição precederá obrigatoriamente o pronome relativo. Então, essa preposição de, quem pede, não é o substantivo livro. Quem pede essa preposição de é o verbo gostar. Você gostou. Quem gosta, gosta de. Toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição obrigatoriamente precederá, dentro de um contexto, o pronome relativo. Então vai ficar, você gostou de. Esse que é o livro. Ele retoma. O referente desse que é o livro. Você gostou do livro. Esse de que é objeto o que, por favor? Indireto. E essa preposição, ela não é facultativa. Essa preposição, diga lá, ela é obrigatória. Li o livro de que você gostou. Como é que isso aqui poderia cair na minha prova, Valério? Na sua prova ele vem assim, ó. Na linha 2 do texto, a preposição, abre aspas, de, fecha aspas, poderia ser suprimida, mantendo a correção gramatical do texto? Posso suprimir essa preposição de? Não. Eu não posso falar, li o livro que você gostou. Li o livro que você gostou, eu não posso nem falar e nem escrever. Seria um vício de linguagem, um solecismo. Gramaticalmente estaria o que, Valério? Errado. Então, cuidado, que na prova o examinador vai pedir para você suprimir essa preposição. Ela pode ser suprimida? Não. Ela é exigência do verbo gostou. Da regência o que, por favor? Verbal. Vamos fazer essa aqui de baixo, para ficar mais claro ainda. Ó, deixe-me apagar. Antes de apagarmos, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada, diga lá, uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula antes da preposição? Não. É uma oração subordinada adjetiva, no caso, o que, por favor? Restritiva. E a outra, li o livro, só pode ser oração principal. Professor, é muita informação. Sim, é muita informação, porque nós estamos preparando, né, somente os candidatos iluminados, aqueles que de fato irão gabaritar a prova. A banca quer um candidato diferenciado, sem mimimi, sem chororô, entendeu? Tá chorando? Pega uma enxada, vai capinar um canavial. Você vai ficar bonzinho rapidinho. Muito bem, querido. Vamos fazer a de baixo para fechar esse bloco, ó. Para fechar esse bloco aqui com você. Vamos apagar aqui. Vamos fazer aqui a de baixo para ficar claro. As ideias que você acreditava perderam valor. Qual é o primeiro passo? Buscarmos os verbos. Como os verbos nós temos? 2. Período o que, por favor? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Eu tenho pronome relativo? Tenho. Cadê o pronome relativo? O que? Esse que é pronome relativo. Esse que é para ser pronome relativo. Tem que ter um antecedente substantivo. Ele tem antecedente substantivo? Tem. Cadê o antecedente do que? As ideias. Só que o que? Pronome relativo, ele está regido, o que, por favor? De preposição. Ele está regido de preposição. Aí a barra é antes do que ou antes da preposição? A barra é antes da preposição. Eu pergunto, antes da barra tem verbo? Não. Existe oração sem verbo? Não. Então são 2 cortes. Vai buscar o primeiro ponto. Achei o primeiro ponto, depois de valor. Volta buscando o primeiro verbo. Valor é verbo? Não, é substantivo. Ou é artigo. Perderam é verbo. Aí você coloca a barra antes do verbo. Aí vai ficar oração primeira. Vai ficar oração primeira. Ó, as ideias perderam o valor. Oração segunda. Em que você acreditava. Esse que é pronome relativo? Sim. Ele está regido de preposição.
Esse que é pronome relativo, está regido a preposição em. Esse que faz referência às ideias. Ideias é uma palavra feminina, gênero feminino, plural. Então eu vou trocar esse que por as quais, ó. As quais. E aí como é que vai ficar essa contração? Essa contração vai ficar em preposição, mais o as quais. Aí vai ficar em mais as quais, forma o que, por favor? Nas quais, ó. Então troca. As ideias em que você acreditava perderam o valor. As ideias nas quais, semanticamente esse que é nas quais, as ideias nas quais você acreditava perderam o valor. Então esse que tem antecedente substantivo? Tem. Pode ser trocado por as quais? Sim. Ele vai ser trocado por as quais, mas ele está precedido da preposição monossilábica em, mas as quais tornam-se nas quais. As ideias nas quais você acreditava perderam o valor. Esse que é pronome o que, por favor? Relativo. Aí esse que, ele tem por referente quem? As ideias, ó. As ideias. Esse que equivale às ideias. Aí vai ficar em mais as ideias, nas ideias você acreditava. Nas ideias você acreditava. Faça a função sintática. Quem é que acreditava nas ideias? Você. Você é o sujeito. Você acreditava. Tem sentido? Não. Quem acredita, acredita em algo. Acredita em alguém. Pede preposição? Pede. É transitivo indireto. Toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição deve preceder o pronome relativo. Você acreditava em. Esse que é as ideias, você acreditava nas ideias. Então, esse em que está desempenhando o papel de objeto o quê, por favor? Indireto. Você acreditava nas ideias. Então esse que, pronome relativo, ele está regido de uma preposição monossilábica. Pode? Pode. Toda vez que o verbo, regência verbal, pedir uma preposição, a preposição obrigatoriamente precederá o pronome o quê, por favor? Relativo. E todo pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada, diga lá, oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. É o que, Valério? Restritiva. E a outra só pode ser oração o que, Valério? Principal. Perfeito. Vamos ver como é que a banca vai trabalhar isso. Vem a banca Sebrasp e pergunta, o período, abre aspas, as ideias em que você acreditava perderam valor, fecha aspas. O termo, abre aspas, em, fecha aspas, poderia ser suprimido mantendo a correção gramatical do texto? Eu posso suprimir esse em aqui, gente? Posso falar? As ideias que você acreditava perderam o valor, esse em pode ser suprimido? Não. Essa preposição ela é proibitiva, facultativa ou obrigatória? Essa preposição, diga lá, ela é o quê? Obrigatória. Não pode ser suprimida. Não, Valério, não. Se eu suprimir essa preposição, eu prejudico a correção gramatical. Eu entro num vício de linguagem chamado solecismo. Cuidado, que comumente corrigindo redação, aluno escreve redação esquecendo a preposição antes do pronome o quê? Relativo. E aí o examinador vai tirar décimos da sua redação, dizendo que você entrou num vício de linguagem, chamado o quê, por favor? Solecismo. Querido, dá uma olhadinha para mim. Esse bloco ficou um pouquinho enorme, justamente para você não perder o raciocínio. Tá entendendo? Veja como é muito importante você dominar a classe gramatical pronome relativo. Além disso, utilizá-lo para dentro da análise morfológica, semântica, sintática, textual, na produção do texto, dando coesão, progressão ao texto, porque a função do pronome relativo é isso, é substituir termos dentro da oração, é unir duas orações em um só período. Então não sai daí não, vamos tomar uma água.